Ozempic, o poderoso remédio para emagrecer. A canetinha que ficou famosa no Brasil inteiro ao ponto de estar em falta nas farmácias. Mas como que funciona? Será que realmente funciona? É perigoso? E a melhor forma de uso? Diário? Semanal? Fica no vídeo que hoje você vai aprender tudo. Ah, mas antes, lembre-se, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Isso é importante para você estar sempre atualizado. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, eu sou Haroldo Martins, sou médico e sim, eu sou obeso, controlei os mecanismos da obesidade em mim e hoje eu tô aqui para guiar você pelo mesmo caminho, certo? Então vamos pro conteúdo. Ozempic, Rybelsus, canetinha do milagre, canetinha da Jojo Todinho. O que é isso? É anabolizante? Are you juiced? Você estaria se entregando ao suco? Não, nada disso. Na verdade, todos esses nomes fazem referência à semaglutida, que é um análogo do GLP-1, uma substância que mimetiza a ação desse agente bioquímico que já está presente no nosso organismo e é produzido naturalmente no nosso trato gastrointestinal. Ou seja, é uma forma sintética que sintetiza as funções dessa substância no nosso organismo. Aliás, eu já falei sobre isso. Eu citei nesse vídeo aqui falando sobre o melhor remédio para emagrecimento disponível no Brasil em 2023. O GLP-1 tem uma série de ações diversas em diversos setores, em diversos sistemas do nosso organismo, mas especificamente no contexto do emagrecimento. Como funciona? Bom, os principais pontos são a redução da resistência à insulina e o aumento da sua biossíntese. Além disso, tem uma ação no nosso centro regulador do apetite, lá no hipotálamo, diminuindo a resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. No nosso estômago, vai lentificar, reduzir o esvaziamento gástrico. E aí é que está o pulo do gato. É a combinação desses mecanismos que vão propiciar uma otimização do seu processo de emagrecimento. Perceba, não é um mecanismo único, é a combinação. Porque para pensar comigo, quando você tem um melhor aproveitamento da sua ingestão calórica, um melhor aproveitamento energético, já que diminui a resistência à insulina e aumenta essa biossíntese, ao mesmo tempo que você tem uma diminuição da resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade, você vai se sentir mais saciado. E além disso, você tem aquela sensação de que está cheio, que não precisa de mais alimento, já que lentifica o esvaziamento gástrico, então você tem um mecanismo volumétrico. Essa combinação favorece com que você tenha uma menor ingestão alimentar, uma menor ingestão calórica, entendeu? Meu Deus! Mas então é um milagre em forma de caneta. Eu posso tomar sem risco? É claro que não. Mas assim, eu costumo dizer sempre o quê? Quase sempre, quase nunca. É verdade que possui um perfil adequado de segurança. Aliás, por existir esse eterno conflito entre emagrecimento é um problema de saúde ou é um problema cosmético, o FDA, que é o comitê americano responsável por essa regulamentação das liberações das medicações, ele é extremamente rigoroso com as medicações para emagrecimento. Dessa forma, quando ele vai avaliar uma medicação que tem uma das finalidades, essa questão do emagrecimento, ele acaba submetendo ela a uma série de testes maiores até do que outras medicações. E sim, eu sei que você se automedica, e é esse que é o problema. Como eles imaginam que as pessoas vão utilizar por conta própria essas medicações, eles acabam sendo então mais rigorosos já para tentar prevenir, pelo menos fazer um controle de danos em cima do uso inadvertido por parte da população. Só que é aquilo, né, gente? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose e o seu ajuste. É válido lembrar que efeitos adversos como náuseas, vômitos, constipação, diarreia ou até em consequência disso uma presença de uma desidratação são consequências, são eventos que são facilmente controláveis, desde que você esteja realizando acompanhamento médico, que eles podem ter necessidade de fazer o quê? Ajustes em relação à dose. Não é como que você chegou numa dose em determinado período e obteve determinado resultado que ela vai ser a dose que vai ser utilizada para sempre. É válido lembrar, o você de hoje não é o mesmo de você daqui a 1, 2 meses. Esses ajustes têm que ser dinâmicos. É essa que é a questão, é essa que é a necessidade de você ter um real acompanhamento, até para você ter uma intervenção precoce na presença de efeitos adversos. Tá, tudo bem, já entendi. Mas então como é que eu tomo isso? Eu ouvi dizer que tem uma polêmicazinha. É uso semanal? É uso diário? Como é que funciona isso? Bom, é mais ou menos assim, gente. A molécula da semaglutida, ela possui de fato uma meia-vida de 7 dias. Então, originalmente,
originalmente o fármaco foi desenvolvido para que você fizesse uso o quê? Semanalmente. Você vai lá com a sua canetinha, realiza uma aplicação subcutânea e repete essa aplicação daqui a uma semana. Você vai progredindo a dose até chegar na dose alvo, sendo que o padrão ouro que foi avaliado pelos estudos é a dose de 2,4 mg por semana. Aliás, a caneta do Ozempic chega no máximo a 1 mg, o que significa que para chegar nessa dose de 2,4 mg, você teria, por exemplo, que chegar a fazer uso de uma caneta completa, então gira até o final, 1 mg, aplica. Gira até o final, 1 mg, aplica. E mais 30 cliques para poder estar realizando os 2,4 mg. E válido lembrar, já existe uma formulação que facilita tudo isso. Essa formulação se chama Wegovy, também é semaglutida, mas é outro nome comercial e, aliás, já tem um vídeo falando sobre isso. Ou talvez não sei quando esse vídeo for no ar, se esse vídeo já vai ter sido lançado. Mas se tiver, vai estar aqui em cima. Se não, espera que vai estar no ar na outra semana. Bom, o que ocorre é o seguinte, existem efeitos adversos conforme eu citei anteriormente. E esses efeitos adversos, eventualmente, limitam essa progressão. Então, essa progressão de dosagem em caráter semanal, ela pode se tornar um pesadelo na vida de alguns pacientes que são um pouco mais sensíveis. Já imaginou, você começa a ter um efeito adverso e demora uma semana com aquela dose fazendo aquele pico plasmático até fazer a meia-vida e poder diminuir? Tem paciente que perde adesão exatamente por isso. Pega um trauma e nunca mais quer encostar na medicação. Eu já vi isso daí acontecer. Então, uma das formas que a gente começou a utilizar para tentar avaliar uma melhor tolerância no paciente foi fracionar aquela dosagem. Ao invés de você titular uma dose e a sua progressão de uma só vez semanalmente, você fraciona ela e vai fazendo aplicações diárias, e aí a gente costuma contar os números de cliques. 3 cliques durante uma semana, aí progride mais 3 cliques ou 2 cliques, e assim a gente vai progredindo até chegar na dose alvo. É aquela situação. Aquele desconforto que você viria a ter durante uma semana, quando você está fazendo essa progressão fracionada, mais paulatina, ela tende a acontecer de forma mais tênue. E ao iniciar, além de a gente poder fazer intervenções pontuais, medicações sintomáticas, se não houver um ajuste que seja fácil para o paciente, é só a gente retornar para aquela dose que ele estava utilizando anteriormente, diminui em 1 a 2 dias, a tendência é que ele normalize, já que ele já estava fazendo uso daquela dose com boa tolerância. Então, em ele apresentando uma melhor tolerância, a gente faz uma progressão um pouquinho mais lenta. E aí acaba que existe uma polêmicazinha, então, sobre o uso entre 2,4 e o uso de uma só vez, ou a progressão com 0,4 mg na dose alvo, que vai chegar em 2,8 mg na verdade. Isso daí, na verdade, tem até alguns estudos que já demonstram que essa dose fracionada, até por chegar numa posologia final um pouco maior, né, que chegaria a 2,8 mg, tende a obter resultados superiores. A argumentação em favor de quem faz o uso diário é essa questão de poder fazer uma progressão com melhor tolerância por parte do paciente, um resultado final com uma dose maior, sendo que também tem estudos que mostram que apesar da dose final semanal ser um pouco superior, 2,8, elas apresentam assim, por não ter uma aplicação de uma só vez, apresenta estabilidade de níveis plasmáticos, apresentando o adequado perfil de segurança equivalente à dose de 2,4 de uso pontual. Já quem usa a dose de 2,4 pontual, alega, primeiro, que a medicação realmente inicialmente foi desenvolvida com esta finalidade. Segundo, da praticidade de você fazer apenas uma aplicação na semana. Terceiro, que você pode ter um gasto um pouquinho maior, questão financeira, porque já que você chega na dose de 2,8, a tendência é que a canetinha termine um pouquinho mais rápido. Sinceramente, para mim isso daí é discutir o que é melhor, BMW, Mercedes ou um Audi. Então, tem gosto para tudo que é lado. O fato é que, como eu falei, existe uma certa equivalência em termos de perfil de segurança, que os resultados podem apresentar superioridade ou para um lado ou para um outro. Só que, particularmente, o que eu observo é que essa progressão fracionada, ela é melhor para a titulação da dose. O paciente apresenta melhor tolerância, os efeitos adversos, quando acontecem, são mais bem regulados. Então, essa progressão, ela é excelente para a titulação da dose-alvo. Já o uso semanal apresenta uma melhor resposta quando a gente já tem o quê? Uma dose alvo atingida e quer fazer uma manutenção, ou mesmo quando a gente quer fazer um desmame, diminuir a dose porque o paciente já perdeu peso, já não tem necessidade daquela mesma dose e a gente está fazendo aquele desmame paulatino. Então assim, gente, são duas formas de uso, ambas apresentam vantagens e desvantagens, depende muito de cada caso. Espero ter deixado tudo muito claro para vocês e não se esqueçam, deixe o seu like, se inscreva no canal, se teve alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E fica aqui para o próximo vídeo.